Jornal Rio Doce está de volta, dando continuidade à nossa entrevista com o repórter Miguel Braz. Miguel, conta pra gente como é a sua rotina como repórter. Bem, Isabel, aqui na TV Leste, todos os dias eu chego, já vem o produtor, a produção, já me entrega a pauta. Miguel, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. Ou, às vezes, também eu até recebo a pauta antecipadamente. Então, eu pego a pauta, leio a pauta, eu tenho dúvidas nisso. Procuro esclarecer com o produtor ou com o editor, ou eu faço uma pesquisa rápida na internet mesmo, principalmente quando é um assunto que envolve dados, no caso mais na editoria de economia, que a gente faz muito para o Jornal da Noite. Então, a gente sai, temos as marcações, gravamos com os nossos entrevistados, o repórter cinematográfico pega as imagens condizentes ao assunto, mas não temos imagem suficiente para isso. A gente entra em contato com o pessoal da edição, pede para buscar imagens de arquivo para até então complementar o nosso VT. Então, a gente entrevista um especialista, militar do Corpo de Bombeiros, a polícia, outro profissional, dependendo da área, do assunto que a gente vai fazer. Então, a gente já volta com as entrevistas. A gente usa um termo técnico, sonoras, mas são as entrevistas, que é a fala da pessoa que participa conosco nas reportagens. Então, eu já me antecipo com os textos no caminho mesmo, chego, edito meu texto, corrijo umas 5, 6 vezes, mando para o editor faz uma revisão, aí eu gravo o texto, manda para a edição, e o editor acompanha, o editor de texto, no caso, acompanha todo o processo de edição da reportagem. Mas também acontece muito de eu chegar na correria, porque às vezes é bem corrido, às vezes é bem tranquilo, ter participações ao vivo ou link para os jornais locais, como é de costume, mas também para os jornais nacionais, para os jornais estaduais, como o Cidade Alerta, me atrevo a dizer aqui, que tenho muita participação. Então, a minha rotina é essa aqui. Ou às vezes também a gente está no meio de uma matéria, no meio de uma reportagem, surge um factual. O que é factual? É um acidente, é um homicídio, é uma ocorrência de tráfico de drogas. Então, a gente vai, cancela, ou às vezes cancela a pauta anterior, a entrevista anterior, e continuamos no dia seguinte ou em outra ocasião e damos preferência para o factual, para o quente, como costumamos dizer. Qual a cobertura de maior repercussão que você já fez? A de maior repercussão foi a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, no dia 5 de novembro de 2021. À época, eu estava em outra emissora, lá na região de Caratinga. Inclusive, até uma história, eu estava fechando o jornal, quando falaram, Miguel, cai um avião. Desconfia que seja da Marília Mendonça. Assim, rapidamente eu fechei o jornal, passei para o outro colega de trabalho, fui para lá. E quando eu cheguei lá, vi o avião dentro da cachoeira, batido nas pedras, o combustível vazando, foi aquela coisa, foi uma emoção, foi um nervosismo ao mesmo tempo, mas, Miguel, você está aqui para a informação. Essas primeiras informações oficiais, porque quando eu cheguei lá já estavam o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar, grupamentos de resgate e outros órgãos de salvamento. Então, foi um momento desafiador, foram 3 dias acompanhando todo o processo, toda essa cobertura, entrando para os jornais locais, para os jornais estaduais, para os jornais nacionais também, emissoras de rádio, atendendo também outras emissoras concorrentes, porque no dia, na hora, a gente não olhava a concorrência, a gente olhava a questão de parceria. Foi uma cobertura difícil, principalmente na hora que confirmaram que a cantora Marília Mendonça estava na aeronave e principalmente no momento que retiraram o corpo dela. Aquela roupa colorida foi o momento que o Miguel Braz profissional saiu de si e entrou o Miguel Braz pessoal. Aí começou a chorar, começou a tremer, porque foi muito forte. Foi a cobertura de maior repercussão, que eu fiz. E então, assim, até hoje são lembranças boas do trabalho, mas são aquelas lembranças
lembranças tristes, né? Porque foram 5 vidas. E para aqueles que se interessam pela profissão, qual o recado que você deixa, uma palavra de incentivo para quem tem interesse? A primeira coisa, estudar. Se é realmente isso que você quer, estude bastante, entre em uma instituição, porque muitas pessoas costumam falar, mas para ser jornalista não precisa ter estudo. Precisa. Porque o trabalho de rádio, o trabalho de TV, o trabalho de um portal de notícias, um trabalho de assessoria, né, a função é a mesma, mas há várias vertentes. Há várias vertentes. A forma de escrita, a forma de se comunicar, a forma de se expressar. Então, assim, quer seguir a profissão? Estude bastante, entre em uma instituição. É lógico que há várias pessoas que servem como referência. Hoje há vários artigos, né, que esclarecem muitas dúvidas da pessoa que quer ser repórter, que quer ser jornalista. Ah, mas parece ser tão fácil. Não é fácil, né? Não é fácil porque você sabe muito bem que às vezes a gente chega por exemplo, em um local de acidente, de homicídio, a gente precisa sentir o ambiente, porque ali tem família, né? Porque ali tem pessoas queridas, tem pessoas próximas às vítimas, por exemplo. Então, a gente precisa ter um jogo de equilíbrio para saber recolher a informação e repassar. Então, assim, quer ser jornalista? Estude bastante, espelhe-se bastante na pessoa que você tem como referência e, claro, né, acompanhar os jornais. Independente de qualquer emissora, de qualquer portal, leia bastante, porque é assim que forma um bom profissional. Miguel, estamos encaminhando para o encerramento do nosso jornal. Muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece, eu agradeço a gentileza do convite, né, em poder contar um pouco da história, tanto pessoal como profissional, aqui no Jornal Rio Doce, né, para todos os telespectadores. E mais uma vez, muito obrigado, muito agradecido pelo convite em falar sobre o Dia do Repórter. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã.